Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Em Família. Estamos aqui reunidos para estudar a palavra de Deus através do guia da lição da Escola Sabatina. Como você sabe, toda sexta-feira nós fazemos um resumo aqui do que estudamos na semana. E hoje, 29 de março, nessa sexta-feira, nós vamos recapitular a lição 13, que teve o título Espere no Senhor. Nós queremos lembrá-lo que nós estamos na última semana desse trimestre, a última lição, e amanhã estaremos iniciando um estudo novo, o grande conflito. O João está mostrando aí para nós. Faça planos de adquirir esse guia, de estar junto conosco aqui no canal. Já aproveite e se inscreva para não perder nenhum vídeo. Curta também os vídeos e compartilhe com seus amigos. O verso para memorizar dessa semana está no Salmo 27:14, que diz assim: Espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Foi um estudo maravilhoso que nós vamos recapitular a partir de agora. Antes, vamos fazer a nossa oração. Ore comigo. Querido maravilhoso Deus, primeiramente te agradecemos pela semana de estudo que nos deste e agora nós vamos nos relembrar do que estudamos. Esteja conosco aqui nesse estudo, que essas lições possam realmente transformar e fazer diferença na nossa vida. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. No estudo deste sábado, nós abrimos a nossa última lição, nossa última semana, com o tema dos Salmos. E nós estudamos, ou demos início ao estudo do tema Espere no Senhor. E a autora preparou para nós um apanhado de temas importantes que se destacaram ao longo do trimestre. Nós podemos estudar baseados no livro dos Salmos. E ela destacou aqui a apresentação de Deus como Criador, Rei, Juiz. Isso foi um tema importante que apareceu em diversas lições também. Outro tema destacado é o da salvação divina, né, do livramento, do perdão. Os salmos estavam repletos desses temas e os salmistas invocavam o nome de Deus mesmo em situações de dificuldade também, em situações de lamento, em situações de pesar, eles invocavam o socorro de Deus. Outro tema importante, as gloriosas promessas de Deus. Esse é um tema que estava percorrendo diversos salmos que nós tivemos a oportunidade de ler. E é nesse ponto que nós nos concentramos aqui na introdução desse tema, e nós vimos que Deus é fiel e vai cumprir todas as suas promessas. E nós somos convidados a esperar nele com paciência. E já dando introdução, nesse assunto sobre a espera no Senhor, a lição continua aqui nos mostrando que enquanto nós aguardamos o retorno de Jesus, há algo a se fazer, né? Então, esse vai ser um assunto que nós vamos nos aprofundar. A autora colocou mais aqui na lição que se existe uma frase que nós poderíamos extrair do livro dos Salmos, é exatamente essa expressão, espere no Senhor. Né? Vai estar presente em vários salmos e no contexto do livro dos Salmos também. E nós vamos ter a compreensão melhor do que significa isso. Nós tivemos a oportunidade também de ver que esperar no Senhor não é uma espera ociosa, mas é uma espera produtiva, que gera confiança, fé e ação. Esperar no Senhor traz luz, traz conforto a nossas noites sombrias, a nossos dias difíceis. E ela trouxe a expressão do Salmo 30, verso 5, falando da manhã gloriosa, porque a noite, o choro, aliás, pode durar uma noite, mas a alegria sempre vem pela manhã. E foi isso que nós aprendemos e fortaleceu a nossa fé. Haverá uma manhã de salvação para todos nós. Outro ponto de destaque que nós aprendemos nessa semana foi que do campo missionário. Né? A autora colocou para nós que enquanto nós aguardamos, esperamos, há um trabalho a ser feito. Né? Então, nós podemos apressar esse retorno de Cristo através da pregação do Evangelho, levar essa mensagem para outras pessoas. No estudo desse domingo, o chamado à espera, nós tivemos a oportunidade
de começar estudando, vendo que esperar faz parte da natureza humana. Nós esperamos no nosso dia a dia, numa fila para ser atendido, enfim, e é algo que muitas vezes nos causa um estresse. Mas a lição trouxe o esperar no Senhor. O que dizer de esperar no Senhor? E esse esperar no Senhor tem o propósito de despertar em nós perseverança. Nós entendemos pelo estudo que nós precisamos ser perseverantes. É hora de fortalecer a nossa fé. O nosso Deus é fiel, o nosso Deus tem promessas fiéis para nós, e enquanto aguardamos, nós nos fortalecemos no estudo da palavra do Senhor, na comunhão com Ele, no trabalho missionário. Tudo isso garante a nossa comunhão com Deus e a nossa perseverança enquanto Ele não vem. Nós vimos também no nosso estudo que esperar no Senhor é mais do que aguardar, né? E a autora ela trouxe essa noção para nós, dizendo que os salmistas, nos salmos que nós estudamos, eles ansiavam por muitas bênçãos, né? Muitas promessas, mas o maior desejo deles era o encontro com Deus, né? Esse encontro eterno com o nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é o que movia eles, né? Dava motivação. A lição também nos trouxe o texto de Romanos, que foi também uma referência da pergunta número 1. E ali Paulo também fala dessa expectativa, né? Mas da expectativa de Deus e de toda a criação, dessa transformação, desse encontro maravilhoso. Um outro aspecto que nós tivemos a oportunidade de estudar e fortaleceu muito a nossa comunhão, a nossa fé com Deus, é que, embora seja nos prometido um novo céu e uma nova terra, nós aguardemos o nosso Salvador que vai trazer para nós essas bênçãos, nós não estamos sós. É aqui nesse mundo que nós vivemos, nesse mundo de preocupação, de lutas, mas Jesus não nos deixou sós. Ele nos enviou o Consolador. Então, nós temos o Espírito Santo conosco. Nós podemos ver isso no Evangelho de João, capítulo 14, os versos 18 e 26. Então, na nossa comunhão com Deus, enquanto perseveramos em esperar no Senhor e estudando a sua palavra, o Espírito Santo vai nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo e vai também nos guiando em toda a verdade. Louvado e bendito seja Deus por estar conosco todos os dias. E no final desse estudo, nós fomos chamados a testemunhar. Essa espera, essa expectativa, deve nos levar à ação, como nós já vimos. E a ação através do testemunho, da pregação da palavra de Deus. A autora trabalhou isso com um paralelo com o nosso nome, Adventistas, né? Nós já carregamos no nome esse nosso anseio, essa ideia da esperança que nós temos, de aguardar o advento do Senhor. E nós podemos fazer isso apressando a sua volta, testemunhando, falando do Evangelho, do seu amor para as outras pessoas. Que essa possa ser a nossa realidade. No estudo dessa segunda-feira, pais de uma criança desmamada, nós tivemos a oportunidade de ver o salmista desenvolvendo sua dependência de Deus. Nós tivemos ali como referência para o nosso estudo, e é importante essa leitura, do Salmo 131. E o salmista descreve como ele aprendeu a confiar em Deus, a depender dele. E a lição coloca isso em contraponto com o orgulho. Nós podemos ver isso, que o orgulho ele cega. O orgulho pode tornar a pessoa egocêntrica, e impedir que essa pessoa reconheça a superioridade de Deus. E em contrapartida, né, Júnior, nós vimos que os justos, eles agem de maneira diferente, né? Eles reconhecem a grandiosidade divina. Por outro lado, né, eles agem com humildade, né, reconhecendo a bondade, o amor de Deus. Inclusive, no verso 1 do Salmo 131, nos ajudou também através das expressões coisas grandes ou coisas maravilhosas demais, que o salmista não compreendia, se nós vimos que esse tinha um significado da confiança em Deus. Mesmo ele não entendendo muitas coisas, ele aprendeu a confiar nos desígnios divinos. Realmente, essa lição ela foi muito poderosa, ela nos trouxe várias lições. O Salmo 131, no verso 2,
traz essa metáfora, né, de uma criança nos braços da mãe ali vivendo momentos de paz. E ela se aquieta aos braços da mãe, uma metáfora do cuidado que a mãe tem por essa criança e a confiança que a criança tem nos cuidados da mãe. É um relacionamento de amor. E o salmista usa isso para trazer uma lição espiritual. Ele usou isso para trazer uma lição espiritual para nós. Nós, à semelhança de uma criança, temos várias fases com Deus. E em cada fase nós vamos aprendendo a descansar em Deus, a confiar em Deus. E essa experiência é fundamental na nossa caminhada cristã. Isso mesmo. E ainda fazendo uso dessa metáfora, nós vimos que a autora trabalhou a fase mais madura do cristão, né? E ela compara com essa criança que foi desmamada, sendo introduzida a um alimento mais sólido. Assim, o cristão também, a partir do momento que ele aprende a depender de Deus, a entregar seu orgulho, a entregar o seu coração aos cuidados de Deus, ele é introduzido ao trabalho, à obra que Deus tem para ele. E assim ele vai se desenvolvendo espiritualmente. No estudo dessa terça-feira, nós tivemos a oportunidade de estudar o Salmo 126, trazendo os seus feixes, é o título da mensagem dessa terça-feira. E a lição trouxe para nós que o passado é uma fonte inesgotável para os fiéis no presente e também projeta um futuro glorioso. E era na época do salmista e é para nós hoje. Então, buscar no passado, nas nossas raízes espirituais, nas ações de Deus, fortalece a nossa fé no presente e nos leva a um futuro com esperança. A autora trouxe que essa situação mantinha vivo a fé viva das pessoas que ainda estavam em cativeiro. As pessoas estavam no cativeiro babilônico, mas olhando para o passado, viu como Deus havia conduzido-os em suas experiências e podiam manter sua fé viva. Uma lição muito importante para nós hoje, que aguardamos um novo céu e uma nova terra. Nosso estudo também trouxe, né, a partir do Salmo 126, a metáfora das chuvas, né, que está presente no Salmo. O salmista se apropriou dessa metáfora para nos trazer também uma lição espiritual. Né? Nós vimos que na época do povo de Israel, eles viviam em regiões de deserto, e as chuvas eram essenciais para a sobrevivência deles, né, para prover o alimento deles, ou enfim, para a vida deles. E aqui a chuva simbolizava a ação de Deus em favor deles. Como o papai já falou aí, essa geração estava no exílio babilônico e elas aguardavam, né, com esperança, com confiança, a salvação de Deus. Isso mesmo. E essa foi uma outra lição que nós aprendemos também nesse estudo. Assim como as chuvas eram bênçãos de Deus, proporcionando o alimento que eles precisavam após uma longa semeadura, um trabalho árduo, nós também podemos tomar como lição que todo sofrimento, toda dificuldade que nós enfrentamos aqui serão recompensados por Deus na sua segunda vinda, como o papai citou aí, quando os céus e a terra forem recriados, né? Quando nós estivermos face a face com Deus, vivendo uma experiência de alegria, de paz duradoura. A lição dessa quarta-feira trouxe o Salmo 92, um salmo que deveria ser utilizado para o serviço da adoração no dia de sábado. E a lição começa apresentando louvor a Deus por dois aspectos. O primeiro é a obra da criação. Deus é digno de todo louvor, de toda adoração, porque Ele é o Criador. Não existe controvérsia entre nós, os cristãos, os fiéis, porque Deus é o nosso Criador. Um outro aspecto que é apresentado no Salmo é que Deus é um Deus de justiça que liberta o seu povo. Então, Ele é o Deus da libertação, é o Deus redentor. E esses dois aspectos, eles também estão presentes no sábado. O sábado é o memorial da criação, assim também como é o memorial da redenção. E o nosso estudo nos levou, né, pai, à compreensão
e também um chamado, né, a adorar a Deus por esses dois aspectos, né, que é a criação e a redenção. E deu um destaque para a redenção, né, nos dizendo que se essa criação vivesse neste mundo de pecado sem a esperança da redenção em Cristo Jesus, nós estaríamos perdidos, né? Então, é motivo de adoração para os fiéis também a criação e a redenção. Isso mesmo. Em determinado momento dessa nossa leitura do Salmo 92, mais precisamente ali no versículo 10, o salmista vai usar a expressão óleo fresco, né? Uma palavra em hebraico, lógico, que é traduzida como óleo fresco. E a autora vai trabalhar isso nesse dia, dizendo que essa não é a mesma palavra usada para o óleo que era usado para ungir reis, para ungir profetas. Não. É uma palavra que simbolizava um óleo que se misturava ao sacrifício oferecido a Deus, dando a entender que o salmista desejava, após compreender esses motivos de gratidão, de adoração a Deus, ele desejava ser como um sacrifício vivo ao Senhor. Um outro aspecto ainda, na conclusão desse estudo, é que o sábado é um sinal da aliança eterna de Deus com o seu povo. E o estudo terminou falando o seguinte: o sábado nos capacita a esperar com confiança de que o Senhor cumpre as promessas da aliança. Louvado e bendito seja Deus. Chegando ao final da nossa recapitulação dessa lição, nós estudamos na quinta-feira o tema A Alegria Vem de Manhã. E nós vimos, através de vastas referências bíblicas nos Salmos, em Apocalipse, Carta de Pedro, que esse símbolo da manhã é referente à nossa redenção, referente à nossa salvação em Cristo Jesus. A lição abriu com esses textos, né, com essas referências que são importantes à leitura, para que nós identificássemos que Jesus é quem é a nossa manhã. Nesse ponto aqui são apresentados vários salmos que dizem que a nossa noite sombria e escura vai ter fim, e pela manhã chega a nossa salvação. E esse assunto ele foi muito bem estudado, foi trazido a referência, por exemplo, da experiência de Jesus no túmulo e na ressurreição. A manhã gloriosa da ressurreição de Cristo, nós vimos que abriu o caminho para uma esperança eterna, a redenção eterna trazida por Cristo. Os discípulos experimentaram o que está no Salmo 30, verso 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, ali, diante do túmulo vazio e depois, durante o dia, na experiência que eles tiveram, eles entenderam que ali a redenção eterna se abriu para eles. E a lição trouxe um pensamento muito legal que diz o seguinte: a graça de Deus transforma nosso choro em alegria. Se você está passando por um momento difícil, meu querido irmão, minha querida irmã, alegre-se no Senhor, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E, finalmente, né, o nosso estudo, nós constatamos, né, através do nosso estudo e dos textos que nós lemos, que Jesus Cristo é essa estrela brilhante da manhã, né? E é ele que nós aguardamos, né? Nós estamos vivendo ainda numa noite de pecado, de escuridão, mas muito em breve essa estrela brilhante vai voltar, né, e vai nos trazer a nossa salvação. Que nós possamos nos consolar e nos animar com essa bendita esperança.